Se você comprou um celular da Xiaomi recentemente, pode ter certeza que vai ter uma tela excelente, com muito nitidez e brilho, bateria que bate praticamente todos os concorrentes e performance de topo de linha. Agora, será que as lentes Leica aqui compensam pagar o que está sendo cobrado pelo 17T? Bora descobrir. Na prática, o 17T é bem mais compacto do que a linha T costumava ser, e isso é uma mudança grande de postura. O 15T do ano passado era um tijolão de 6,83 polegadas. Esse aqui você consegue usar com uma mão só, sem fazer ginástica. A frente e a traseira são vidro Gorilla Glass 7i, e a certificação é IP68, aquela que aguenta até 3 metros de água doce por meia hora. Até aí tudo bem, né, de proteção. Agora vem uma parte que eu preciso ser honesto para vocês. A estrutura do meio desse smartphone aqui, o frame, é em plástico, não é alumínio. E um celular que a Xiaomi anuncia por quase R$9.000 aqui no Brasil, oficialmente, né? Isso é difícil de defender. Não é um plástico ruim, eu sei, o aparelho não range, não torce, a montagem é muito sólida. Agora, se você vende um celular com uma estrutura metálica, vai sentir na hora que você pegar esse aqui em mãos. Esse módulo de câmeras aqui ele é bem simétrico, não é escandaloso e tem um carimbo da Leica por aqui. O leitor digital é óptico embaixo da tela e super rápido, nenhuma reclamação nesse ponto. Olha, tem uma coisa que eu gosto de enaltecer no kit que a Xiaomi manda junto aqui. Vem sempre uma capinha de proteção, película pré-aplicada na tela e carregador super potente. O celular segue uma característica visual da linha T. Para mim, é um dos mais bonitos que a Xiaomi conseguiu fazer. São 6,59 polegadas AMOLED com resolução 1.5K, 120 Hz de taxa de atualização e um pico de brilho anunciado de 3.500 nits. É fato que se você ativar o modo automático de brilho aqui e vai ao sol, vai conseguir enxergar tudo sem problema algum. Esse painel aqui suporta Dolby Vision, o que na prática significa você assistir filmes na Netflix em HDR sem aquela faixa visível de cor, o degradê do céu sai lisinho. E as cores são muito bem equilibradas, as bordas são mais finas do que a geração passada. Eu confesso para vocês que a Xiaomi manda muito bem nas telas e essa aqui é uma boa de verdade. Mas repara uma coisinha aqui, a geração anterior tinha 144 Hz, essa aqui tem 120. Na prática, 99% das pessoas não vai perceber diferença alguma, até porque quase nada está rodando a 144 quadros no Android, né? Ainda assim, é um item da ficha técnica que andou para trás em relação à geração passada, né? Essa é uma das concessões que eu confesso que não faz tanta diferença assim. Ainda assim, é um ótimo painel, a maioria das pessoas vai ficar encantada quando colocar os olhos nela. Em performance, a conversa fica muito boa para o lado desse telefone aqui. O processador é o MediaTek Dimensity 8500 Ultra, fabricado em 4 nanômetros. Ele chega com 12 GB de memória RAM DDR5 e 512 de armazenamento interno UFS 4.1 na única versão que vem aqui para o Brasil. Em benchmark sintético, ele fica na casa do intermediário Premium Forte. Não é um topo de linha absoluto, mas é muito bom. No AnTuTu ele fez 2 milhões de pontos. Ninguém vai fingir que ele bate um Snapdragon de última geração, mas para mim tá ótimo. Só que benchmark não é tudo, né? Por isso que a gente criou o Roda Liso, que mede FPS em tempo real com o jogo rodando. E o resultado do 17T foi excelente, 80 frames de média, nono lugar entre os 28 aparelhos já testados com a classificação roda competitivo. Para você ter uma noção do que isso significa, o líder do ranking hoje é o Realme GT8 Pro com 98 frames de média. O Xiaomi 17T está encostado em um celular de R$7.000 e feito exclusivamente para jogar. E tem um detalhe aqui que importa mais do que o pico. No nosso teste de estresse ele manteve a maior parte do desempenho até o fim, sem queda brusca de FPS. É o tipo de comportamento que faz diferença nas partidas longas, não só nos primeiros 30 segundos. Na temperatura a gente teve também um resultado interessante. O Xiaomi 17T esquentou apenas 40 graus depois de 1 hora de Genshin Impact. Uma temperatura que hoje em dia a gente já pode considerar até fria para um celular jogando. Já o Poco X8 Pro, por exemplo, que é um concorrente direto desse cara aqui, foi muito além, esquentando até 46 graus no mesmo jogo. Nessa temperatura até já cogitaria utilizar um cooler. Isso mostra uma coisa importante, só porque o celular tem especificações parecidas no papel não significa que vão performar igual na prática. Só testando para descobrir, né? Resumindo então a parte de performance, se você joga, vai conseguir rodar bons jogos aqui com os gráficos no máximo. Agora, se você não faz parte de quem está no mundo dos games de celular, pode ficar tranquilo que nada aqui vai travar, nem agora, nem daqui a 6, 7 anos. No começo do vídeo eu falei que tinha uma coisa que me surpreendeu, e foi aqui nas câmeras.
O conjunto tem uma principal de 50 megapixels estabilizada, uma ultra-wide de 12 megapixels, mas o grande salto é uma tela objetiva periscópica de 50 megapixels com zoom óptico de 5 vezes. Tudo com calibração das lentes da Leica. A geração passada do 15T tinha uma tele de 2 vezes, o que é praticamente um recorte da câmera principal. Aqui é periscópico de verdade, com 115mm de distância focal. Eu rodei uma bateria de fotos nesse aparelho aqui, de dia, de noite, contra a luz, fazendo zoom, retrato de selfie, vamos ver o que saiu. De dia ele acerta com folga, o céu sai azul denso sem aquele bending. Ao mesmo tempo, as paredes brancas da casa não estouraram. Na foto da rua dá para contornar as pedras do calçamento até bem longe do ponto de foco. E olha essa aqui, com o sol dentro do quadro, a folha continua verde em contraluz. A sombra da grama continua com formação e ele não abriu mão do céu para conseguir isso. Esse é o tipo de cena que quebra um intermediário e esse cara aqui passou longe. A periscópica é a estrela desse celular aqui. Nessa foto da casa de tijolos, o 5 vezes resolve a textura do tijolo, o desenho da telha e até os fios de energia contra o céu, sem aquele contorno de nitidez artificial. O zoom é de topo de linha num celular que não é topo de linha. À noite ele continua super bem, ruído baixo, céu limpo, sem roxo de celular barato. E o verde das plantas sob a luz do jardim ficam bem bonitas. Duas ressalvas honestas aqui. A primeira, ele fecha demais as sombras, então na cena escura sai mais dramática do que a gente estava vendo na vida real. A segunda ressalva é a lâmpada dentro do quadro, que gera um círculo de reflexo fantasma na imagem. E isso apareceu em várias fotos minhas, principalmente na ultra angular. A ultra wide, aliás, ela manteve a cor coerente com a principal, o que é um mérito, mas perde um pouco de nitidez nos cantos e é a lente que mais sofre com esse reflexo. A selfie é o ponto fraco, são 32 megapixels sem autofoco. No sol ela segura o rosto exposto e o céu azul ao mesmo tempo, e isso sim é um mérito real. Mas a sombra no rosto fica dura e os detalhes da pele é bem mais suave do que os 32 megapixels prometem. Para story e videochamada ele resolve super bem, agora para quem faz conteúdo pela frontal o dia inteiro é uma limitação. Em vídeos ele grava 4K 60 quadros na principal com a teleobjetiva, com HDR10 Plus e uma boa estabilização. E agora gravando com a câmera frontal a 4K 30 frames, que é a capacidade máxima que o Xiaomi 17T consegue fazer utilizando esse sensor de selfies. Vou fazer uma coisa bem chata aqui para as câmeras, não para nós, que é ficar contra o sol. O sol precisa, ali no fundo, a lente precisa iluminar bem o rosto sem estourar o céu lá. É uma coisa muito chata de fazer em vídeo. A gente testa aqui, bota ele à prova, né? Agora dá uma caminhadinha também para ver ele funcionando na estabilização, caso você pegue o celular e saia caminhando com ele para fazer vlogs. Diz aí, o dia tá bonito, mas qual deles saiu melhor em câmeras e áudio também, né? Gravando direto com o microfone. Meus amigos, esse celular aqui tem 6.500 mAh com tecnologia silício carbono, 1.000 a mais do que a geração anterior, dentro de um corpo que ainda ficou menor. Isso por si só já é uma engenharia muito bem feita, né? E o resultado bateu com a expectativa. No nosso teste padronizado de bateria, aquele que já rodou mais de 168 celulares, o 17T ficou em 14º colocado no ranking geral. Para efeito de comparação, o Xiaomi 15T Pro, que eu testei ano passado, que custava mais, né, e era o modelo mais parrudo da família, ficou em 24º. Ou seja, o modelo mais barato da geração nova tem mais autonomia do que o mais caro da geração passada. Em uso, isso significa um dia inteiro bem tranquilo e com folga. E para quem usa menos o aparelho, isso encara um segundo dia também sem sofrimento. O carregamento é de 67 watts com fio e completou o ciclo de 0 a 100 com 58 minutos no nosso teste. Não é o carregamento mais rápido do mercado, até mais lento que os 43 minutos que o 15T Pro ano passado fez, mas está enchendo uma bateria muito rápido ainda assim. Tem também o carregamento reverso de 22 watts, útil para quem quer socorrer um fone de ouvido ou um relógio que ficou sem bateria. Mas o que ele não tem é um carregamento sem fios, e isso o 15T Pro também não tinha. Então não é uma perda, mas continua sendo uma ausência que para essa faixa de preço é bastante grande. Ele sai de fábrica com HyperOS 3 sobre Android 16. Isso é importante porque muita gente compra um celular novo e recebe um sistema velho. Aqui não. A Xiaomi promete 5 anos de atualizações grandes de Android e um 6º ano de correções de segurança, uma política de suporte séria que sustenta a ideia de comprar um celular e ficar com 4 ou 5 anos ele pelo menos e ainda assim manter ele atualizado.
O de sempre continua valendo aqui, né? Vem aplicativo pré-instalado que você não pediu, 10 minutos de instalando tudo resolve, mas é chato ter que fazer isso em um celular zerado. Chegamos na parte que decide tudo, né? O preço oficial de lançamento do Xiaomi 17T aqui no Brasil é de R$ 8.700 na versão única que veio com 12 GB de memória RAM e 512. Eu vou dizer com todas as letras, não vale, não compre. Não existe justificativa para pagar quase R$ 9.000 em um celular com estrutura plástica, um chip intermediário premium, por melhor que ele seja. Só que esse preço não é o preço real que você encontra na internet se procurar ele hoje. No dia da gravação eu encontrei 17T no mercado cinza por valores entre R$ 3.800 a R$ 4.500, batendo bem em cima do nosso preço de referência custo-benefício, que gira aí na casa dos R$ 4.000, onde ele ocupa a 14ª posição no nosso ranking lá do teste de roda liso. Nessa faixa a conversa vira completamente, você está levando para casa um celular que roda 80 frames médios em qualquer jogo, uma das 15 melhores baterias que a gente já testou, uma tela com muito brilho e a lente periscópica da Leica com 5 vezes. Nas fotos entrega detalhe de aparelho muito mais caro. E isso é um celular que sim seria custo-benefício pelo dinheiro que você vai pagar. Só um adendo honesto aqui, o mercado cinza é importação, sem garantia oficial da Xiaomi aqui no Brasil e sem nota fiscal formal. Funciona, é onde o preço tá bom, mas você está trocando a rede de proteção com compra oficial por um desconto de quase metade do valor. Avalie então o resultado da nossa análise com essas informações em mãos. Meu corte é esse, até uns 4.500, até que eu acredito que vale a pena comprar, mas acima disso, de jeito algum. E como o preço de celular muda do dia para a noite, entra no nosso grupo de ofertas da Oficina da NET, tem no WhatsApp e Telegram. O link está aí na descrição, é lá que a gente vai avisar a hora que o 17T cai de preço de verdade, para você não pagar mais por ele. Fechando aqui, o 17T é um ótimo celular com um preço oficial ruim. Ele acerta em várias coisas que você usa no dia a dia, que são uma bateria boa, um desempenho em jogos, tela muito acertada, zoom na câmera e erra no material da moldura. Na selfie, digamos que ele passaria de fase, tá? Se você achar ele entre R$ 3.800 a R$ 4.200, como eu já achei hoje, é uma das compras mais inteligentes do ano, com a ressalva do mercado cinza que eu já te contei. Pelo preço oficial, meus amigos, eu já falei, não vale a pena. Agora eu quero saber uma coisa de você aí nos comentários. Presta bem atenção. Você trocaria uma tela maior de 144 Hz por uma lente teleobjetiva de 5 vezes? Pois é exatamente essa troca que a Xiaomi fez nessa geração. E depois de ver as fotos como saíram com esse zoom aqui, eu tenho a impressão de que, pra mim, ela acertou. Mas me conta aí se você concorda com isso. E se esse vídeo aqui te ajudou, deixa o like e te inscreve no canal, porque a gente vai colocar ele em mais alguns testes. Muito obrigado por ter assistido até agora, um grande abraço e até o próximo.